entrarmos agora no tema da nossa conversa um pouco. E o tema de hoje é, como nós tínhamos definido, conexão com o eu na prática. O que é que eu quero trazer aqui? Primeiro, trazer-vos um bocadinho a explicação como é que funciona o nosso cérebro e como é que os padrões que nós aceitamos, uma vez aceites, como eles condicionam a nossa vida e como é que nós podemos fazer. Claro que existem muitas formas de fazer isto. O que eu vou trazer aqui é uma forma que eu acho que funciona, que é simples e que todas podem aplicar. Que é, ok, eu tenho este padrão, e já vamos ver como é que a gente chega mais ou menos a identificar o padrão que está lá e como é que eu posso fazer com pequenas estratégias para mudar o padrão. Então, falávamos nós há pouco que, se uma determinada experiência chega para nós, vamos dar um exemplo assim muito fácil para toda a gente entender. Eu tinha um combinado qualquer com uma pessoa, aquela pessoa, emprestei um valor qualquer àquela pessoa e aquela pessoa ficou de me devolver esse valor numa determinada altura. E não devolveu. Qual é a nossa tendência? É apontar os holofotes para o outro. Ele não me pagou porque ele não é sério, porque ele não é honesto, porque não é assim a nossa tendência. Claro que nós já vamos fazendo aqui um esforço para não ficarmos nisto só, mas isto é um caminho. E o caminho faz-se caminhando, como eu costumo dizer. Mas é assim, eu não posso... tudo isso é verdade. O outro realmente, segundo os nossos padrões, não é uma pessoa muito certa, muito... Pronto, tem lá as coisas dele, que fica na consciência dele e fica no trabalho dele. O nosso é, ok, esta situação chegou para mim. Ela chegou para mim, ela é minha, ela chegou para mim. Porque ele podia ter ido pedir a não sei quantas pessoas e ficar a dever a não sei quantas pessoas. Mas ele veio-me pedir a mim e ficou-me a dever a mim. Então isto significa que no meu inconsciente existe qualquer coisa que faz com que eu precise passar por aquela experiência. O que é que eu quero dizer com isto? Aquela experiência, de alguma forma, interpretando alguma coisa que está no meu inconsciente, ela é útil para mim. Há alguma coisa no meu inconsciente que faz com que eu possa dizer que se aquilo me aconteceu é porque eu preciso, eu quero aquilo e eu escolhi aquilo. Embora seja, como eu digo, através da força do inconsciente. Qual é o nosso trabalho? É analisar porquê é que eu preciso passar por esta situação. E como é que eu faço isso? Porquê? Porquê é que eu preciso passar por isto? É aqui. Para quê? Para que é que eu preciso passar por isto? Muitas vezes nós vamos acabar por perceber que é, no fundo, nós registamos lá atrás um padrão que faz com que nós tenhamos a necessidade de ter, por exemplo, um motivo para a gente se queixar. Estão a entender o raciocínio? Se por qualquer motivo eu lá atrás percebi que cada vez que eu tinha um problema, que eu me queixava, que eu falava do problema, eu tinha atenção, provável, pode ser este, pode ser muitos outros, mas pode ser este. Eu vou para a vida e eu vou continuar a atrair este tipo de coisas para eu poder ter motivo para falar, para queixar, para me lamentar, estão a perceber? Para me vitimizar, no fundo, para uma série de coisas, em maior ou menor grau, depende da pessoa. Então, como é que eu trago isto? Isto vai nos acontecer, acontece a todos ainda, só se já tiver aí alguém já muito iluminado. Nós, por vezes, vamos nos deparar numa ou noutra situação nesta postura, não é? E a postura que nós temos que trazer para o nosso dia-a-dia, que é uma questão de treino, mas ela é esta. Para quê? Tentar entender. E às vezes, se a gente não tiver logo a resposta, é deixar a pergunta, fazer a pergunta à nossa mente, que tarde ou cedo, naquele dia ou no outro, ou com uma mensagem, a resposta vem. Mas na maior parte dos casos tem a ver com isso. Então, se a gente percebe, agora vamos voltar aqui à prática. Se nós percebemos isto, como é que nós fazemos para mudar? É fazer diferente. Ou seja, porque a vida vai nos dar aquela repetição, às vezes necessárias, e até intensificar. Tipo, se lhe ficaram a dever 100, e você tem aquele padrão, se precisa mudar aquele padrão, porque aquele padrão colide com o seu processo de evolução, ou seja, choca, não é? Também já é importante nós definirmos aqui um plano. Nós precisamos de ter um plano, que é para ver se aquele padrão está a impedir a implementação do nosso plano, não é? Mas, pronto. Então, se aquilo está a impedir a minha evolução, eu vou ter que fazer diferente. Porque se eu continuar a repetir, a vida vai. Primeiro fica-me a dever 100, depois fica-me a dever 1000, depois fica-me a dever 10.000, entendem? Até aquilo ficar tão insuportável que eu vou ter que mudar pela dor. E a ideia não é essa, é a gente ir evoluindo. Então vá. Estou aqui, reparei que aquela pessoa me ficou
a dever 100 euros, por exemplo, e eu dou por mim a contar à amiga, à prima, à irmã, a toda a gente, a falar... Então, se eu analisar, se calhar, no fundo, eu até, inconscientemente, eu até gostei daquela experiência para eu poder me queixar. Estão a entender o que eu quero dizer? Se for este o caso, então como é que eu faço? Eu dou conta disto e eu paro de falar no assunto. Porque, repare, se a utilidade daquilo, porque tem sempre uma utilidade para o nosso inconsciente. O nosso inconsciente acha sempre que aquilo é útil. Por exemplo, se o nosso inconsciente tiver lá essa necessidade de se queixar, aquilo é uma situação útil, porque vai-me dar motivo para eu me queixar. Estão a entender? Então, se eu fico na dúvida se é essa a situação, eu paro de falar daquilo. Porque aí eu estou a terminar com a utilidade que aquilo tinha. E se aquilo deixa de ter utilidade, deixa de ser necessário e provavelmente resolve-se na prática. Estão a ver estão a ver a ligação? Agora, isto é fácil? Não, não é. Mas é possível. Porquê é que não é fácil? Porque o nosso cérebro, ele vai trazer para nós, ele vai ter tendência a repetir o que ele está habituado, familiarizado, e não o que é novo. O que é que eu quero dizer com isto? Imagina isto, por exemplo, numa floresta. E quando toda a gente passa num determinado caminho, aquilo fica aquela trilha, não é? Toda a gente sabe, a gente passa por ali. Para nós, quando alguém decide, eu não quero passar neste caminho, eu quero fazer um caminho novo, ele vai ter sempre, é sempre mais fácil ir por ali, porque no outro ele vai ter que ir desbravar, certo? O nosso cérebro funciona igual. Ou seja, o cérebro ele não vai escolher o que é bom para mim ou o que é mau para mim, porque ele não analisa desta forma. Ele vai escolher o que é familiar, o que ele está habituado, porque aí ele precisa de muito menos energia. Imaginem isso lá na floresta. Para ir pelo caminho que já está feito, digamos assim, é muito mais fácil do que ir para o monte cavar um caminho novo, entre aspas. Portanto, o cérebro vai ter sempre tendência a repetir o que já está habituado. Para eu querer mudar, eu vou ter que investir energia. E isso para o cérebro é desconfortável. Portanto, eu vou ter que ter essa consciência e vou ter que fazer aos poucos. Onde é que as pessoas falham? E porquê é que já não está toda a gente bem resolvido? Falham aqui na persistência. Não é? A gente até sabe, a gente até analisa, por isso é que eu disse que este encontro era mais pequenas coisas na prática. Porque a gente até sabe, a gente até analisa, a gente até já entendeu como é que o que lá está, o que foi lá colocado, condicionado no nosso inconsciente, muda a nossa vida, né? Condiciona a nossa vida, mas a gente tem muita dificuldade em ir lá mudar o que lá está, digamos assim. E isto depois existe muitas ferramentas, tanto para conhecer o que lá está, quanto para ir lá trazer informação, trazer uma outra forma. Por exemplo, o que se faz na hipnose é muito isto. Eu, num processo de meditação, de transe, vou lá e converso com estas coisas que foram colocadas lá no inconsciente, e a própria pessoa, porque o objetivo da hipnose não é eu chegar lá e mudar o que a pessoa pensa, não, é levar a própria pessoa, a mudar a forma que ela está a pensar. É um processo que é a própria pessoa com ela própria, a própria pessoa, por exemplo, adulta, com a criança, ela na criança, estão a entender? Pronto, porquê? Porque até aqui também por causa disso, porque se for, imagina, uma pessoa num processo de hipnose, eu chego lá e digo o que é que eu acho, o inconsciente da pessoa vai rejeitar, entendem? E não vai funcionar. Enquanto que se for a própria pessoa, é muito mais fácil a transformação se der. Mas pronto, isto é por um processo terapêutico que para muitos casos da nossa vida, quando a gente começa a ver que o padrão está muito repetitivo e que vai aumentando, porque isto, se nós não mudarmos isto, vai aumentando, justifica-se fazer terapia. Aliás, pronto, eu acho que terapia até seria benéfico quase para todas as pessoas, mas muito mais nestes casos em que a gente percebe que há padrões que afetam muito a nossa vida e que eles se repetem. Se nós analisarmos, eles repetem-se. Ou é o padrão da dívida, há pessoas que é o padrão da dívida. Há pessoas que é o padrão dos relacionamentos, há pessoas que é o padrão do chefe no trabalho ou do conflito com o chefe no trabalho. E aquilo repete-se, mudam as caras e fica a situação. É a vida a dizer que nós ainda não aprendemos a lidar com aquilo, ou seja, que nós ainda estamos a repetir um padrão que precisamos mudar, que precisamos transformar. Certo? Então, aquele bocadinho que eu estava a falar ali da astrologia, que nós começamos pela astrologia, o Urano em Touro, que é o Urano em Gêmeos, que está neste momento,
E ele vem muito revolucionar a nossa mente, revolucionar a forma como nós pensamos. E aqui também, para nós passarmos por este trânsito, não só isso, mas também para nós passarmos por este trânsito, é muito importante nós começarmos aqui a controlar de alguma forma a nossa mente, porque é muito possível que a nossa mente comece a ficar muito cheia, e a gente perde um bocadinho o controle daquilo. Portanto, temos que olhar para ela e tentar ver como é que eu posso usá-la para eu evoluir, porque este Urano vai exigir de todos nós uma evolução, subir, ou seja, usar a mente para eu avançar e não para eu me dispersar, para eu me desgastar. Estão a entender? Pronto. Claro que mexe, nós aqui estamos a falar mais só na mente, mas o Urano em Gêmeos mexe com muitas outras coisas, comunicação, redes sociais, contacto com pessoas próximas, ensino, mexe com muitas coisas. Mas nós aqui estamos a tentar trazer este trânsito para a nossa vida. Aqui o núcleo depende só de nós. E a forma como a gente pode passar por ele de uma forma, diria eu, mais construtiva. É claro que, pronto, como eu dizia-vos há pouco, o Urano vai aumentar a nossa instabilidade, a nossa insatisfação daquilo que nós precisamos mudar, entre aspas, e a ideia é, percebendo isso, analisar aquilo e ver como é que eu posso mudar para aquilo me satisfazer mais. E não ir naquela de eu estou insatisfeita com isto e deixa estar e fico insatisfeita com aquilo. E aquilo vira uma confusão e um bolo na nossa mente que fica difícil de lidar. Está bem? Estão a entender? Agora, eu gostava, se calhar, de vos trazer aqui alguns exercícios diários que a gente pode fazer diariamente. E aqui, qual é a ideia? Vale mais ser uma coisa simples e pequena e eu conseguir realmente fazer. E quando eu fizer aquela, eu vou introduzir outra e assim sucessivamente, do que eu querer fazer uma coisa muito complicada e não fazer nada. Mas eu acho que esta conexão com o eu na prática, quando eu pus aquela frase ali para o tema de hoje, o que é que eu quero dizer com isto? Nós se não fizermos um esforço consciente para vivermos no momento presente e a sentir o nosso corpo e a sentir as nossas emoções, porque elas estão lá, elas são como que a ferramenta do universo para me mostrar o que é que eu tenho que aprender. Se há ali uma determinada situação que me causa uma emoção forte, quanto mais forte for essa emoção, maior é o aprendizado que aquela experiência me quer trazer. Ora, se eu ando quase como no piloto automático, numa azáfama, numa correria, eu nem consigo sentir aquelas emoções. Como eu não consigo sentir as emoções, eu não consigo fazer a mudança com uma situação pequena, que me causaria uma emoção controlada, digamos assim. Porque eu estou muito no barulho. Então a vida tem que me trazer coisas mais intensas para eu despertar para a emoção, que é isto que nós não queremos. Porque é aquela frase que eu às vezes ponho: a vida não é dura. A vida não é dura. A questão é que quando a vida nos tentou mostrar de forma suave, nós ignoramos. Nós escolhemos ignorar. Ou escolhemos ignorar, se calhar não escolhemos de forma consciente. Mas acabamos por ignorar pela vida que a gente leva. Está bem? E esta coisa de nós termos esta percepção que a todo o momento a vida está a conectar connosco, está a comunicar connosco. E para nós entendermos esta comunicação, eu gostava de vos introduzir aqui um outro ponto que é muito importante, que é a história do plano. O que é que eu quero dizer com isto? Para onde é que eu quero ir? Certo? Para onde é que eu quero ir? E há pessoas que dizem: mas eu já não tenho plano nenhum. Temos que ter um plano. Nem que seja viver mais conectada comigo. Nem que seja ter uma saúde melhor. Temos que ter um plano. Seja ele qual for, e eu posso ter o plano que eu quiser, pode ser grande, posso ter um sonho grande, sei lá. Eu posso sonhar o que eu quiser, mas depois tenho que trazer para o plano. Ou seja, eu tenho o sonho, eu sonho o que eu quiser, mas depois, por exemplo, se eu quiser sonhar, sei lá, eu moro numa kitchenette, eu vou sonhar e morar para uma vivenda com piscina. Claro que eu não vou fazer isto de um momento para o outro, não é? Eu posso ter lá o sonho, mas eu vou ter que fazer um plano mais para a prática, ou seja, eu vou poupar, imagina, eu vou poupar não sei quantos euros por mês, eu vou arranjar um extra ali, percebem o que eu quero dizer? E quando eu tiver não sei o quê, eu se calhar vou comprar uma casa, vou sair da kitchenette e vou para uma casa maior, e vou, por exemplo, alugar a kitchenette. Estão a entender? Eu tenho que fazer um plano para eu chegar lá. E é este plano, que isto também foi uma coisa que eu descobri há pouco, até também num curso que eu faço.
E é este plano que nos dá muita clareza do que é que eu tenho para mudar. Reparem, o plano é fabuloso. Acontece-me aqui qualquer coisa, eu analiso. Isto está a impactar o meu plano? Se está a impactar o meu plano, eu só vou conseguir atingir o meu plano quando eu quebrar aquele padrão. Entendem? E aquele padrão de quê? Padrão de comportamento. Porque o que acontece está num momento, ou seja, está num determinado momento, está no momento que eu estou a querer ir para o meu objetivo e eu, quando aquilo acontece, eu reajo de uma determinada maneira porque eu aprendi aquilo com alguém ou porque eu estou relacionada com alguém. Está bem? Então, quando eu percebo isto, eu percebo que eu tenho que mudar o meu comportamento naquela situação, com aquela pessoa. Estão a entender? E se eu tiver o plano, traz clareza para os meus aprendizados, para eu aprender o que é que eu preciso de mudar com as situações. A outra opção, também lá chego, mas eu acho que é muito mais demorada, porque eu vou ter que começar a perceber que determinadas coisas acontecem repetidamente, ou tal situação com o trabalho, ou com o dinheiro, então a entender, e aquilo também me desperta, mas se eu tiver um plano, é muito mais linear, eu chego muito mais depressa ao padrão que eu preciso de mudar, certo? Porque se aquilo impacta diretamente, imagina que eu tenho um plano que é perder, sei lá, 10 quilos, esse é o meu plano, e eu não perco 10 quilos porque eu não consigo dizer que não à sobremesa que quando eu vou comer, eu vejo ali um doce, não consigo dizer que não. Se eu disser à vida, eu vou perder 10 quilos, e se o que me está a impedir de eu perder os 10 quilos for aquele doce que eu não resisto, o que é que vocês acham que vai acontecer quando eu for almoçar? Os doces que lá vão estar vão ser melhores do que nunca. Entende o que eu quero dizer? Porque a vida vai-me testar para eu mudar. Estão a entender a ideia? Aqui no doce é assim na vida também. Se a vida sabe que eu quero ir para ali, se a vida sabe que eu quero ter um relacionamento mais equilibrado com os meus filhos, vamos a este, pronto. Não é? Então, se eu não tenho, porque eu não passo tempo com eles, ou porque eu não invisto tempo a comunicar com eles, entendem o que eu quero dizer? Quando eu digo à vida que eu quero passar mais tempo com os meus filhos, o que é que vai acontecer? Toda a gente me vai convidar para sair. E vai ser cada programa um mais interessante que o outro, no momento em que eu tenho definido que eu vou conversar com os meus filhos. Estão a entender como é que isto funciona? Então como é que eu quebro o padrão? Eu tenho que dizer que não aos outros planos para eu me aproximar do meu objetivo. Se o meu objetivo é ter mais tempo para os meus filhos, independente do plano maravilhoso, do convite extraordinário que eu receba, se eu tinha definido que naquele momento eu vou ficar com os meus filhos, eu vou ficar. E quando eu faço isto, a vida vai concluir. Agora sim, agora ela está focada no objetivo dela. Entendem o que eu quero dizer? E porquê é que é muito importante este plano? Porque se nós não tivermos um plano, nós vamos viver no aleatório. E o aleatório é o quê? É partes do plano dos outros que estão à nossa volta. Quando eu percebi isso, eu disse, não é possível. Estão a entender? Se eu não tiver o meu plano, eu vou viver parte do plano da Conceição, parte do plano de cada uma das pessoas que interagem comigo. Porque as pessoas chamam-me, se elas estiverem mais conectadas do que eu, então, elas chamam-me para fazer aquilo que está de acordo com o plano delas. Eu, como não tenho nenhum, não posso olhar, ok, isto está de acordo com o meu plano ou não. Então eu vou. E eu vou viver parte do plano dos outros. E a minha vida passa a ser uma mantinha de retalhos que não perde o sentido. Perde o sentido. Estão a entender? Estão a entender como é que vocês podem trazer isto para a prática? E é assim, nós não podemos querer passar do 8 para o 80. Nós, se calhar, vamos ter que passar do 8 para o 10. Na nossa vida, o que é que agora nos incomoda mais? É esse o nosso plano. Não quer dizer que a gente só vá viver focada naquilo, mas eu vou pôr a minha energia maioritariamente naquilo, tá? E a vida vai-me trazer experiências para me permitir analisar quais os padrões mentais que eu tenho que quebrar. Que eu tenho que mudar, que transformar. Estão a entender? E provavelmente como é que aquilo funciona? Dizem os entendidos, nomeadamente o Eldon, ele diz que normalmente acontece 3 vezes. Ou seja, a primeira vez a vida traz-me um padrão que eu preciso de mudar e eu normalmente não consigo perceber. E a vida vai-me trazer outro.
E eu aí sim vou percebê-lo e vou tentar mudá-lo. Se eu mudei, vem o terceiro só para a vida testar-me. Ela realmente mudou. Se eu não mudar, eu fico neste ciclo e não avanço, porque a evolução acontece por ciclo, é cíclica, ela não é assim, ela é assim. Eu subo, quando eu estou aqui para passar para o próximo nível, a vida vai e testa-me. Eu passo, subo, senão eu caio e fico aqui a repetir. Estão a entender? Certo? Então, primeiro ponto para trazer isto para a prática. Pensem no plano, pensem no que é que vocês querem transformar. Para aquilo que vocês querem transformar, definam 2 ou 3 pequenas ações que possam ser perfeitamente que vocês consigam fazer na prática. E depois, prestem atenção às experiências da vida. E no momento em que vem, por exemplo, sei lá, sem determinar... Imagina aquele exemplo que a gente estava a dizer, ter mais tempo para os filhos, ou melhor relação com os filhos, ou não sei o quê. Eu defino, por exemplo, que eu vou 2 ou 3 vezes por semana, que eu vou sair com eles. Isso é uma ação. A outra ação, eu vou, por exemplo, definir que o jantar vai ser sempre à mesa, com todos. 2 ou 3 ações perfeitamente fazíveis, que sejam uma coisa fácil de nós fazermos. E depois, eu fico atenta ao que é que acontece no momento em que eu vou para fazer aquilo. Ou seja, o que é que me impede, o que é que me sabota. Normalmente são esses padrões. Porquê? Porque o inconsciente já está habituado àquilo que eu tenho, não é? E ele vai trazer experiências para continuar a repetir aquilo. Para eu sair deste ciclo, eu tenho que fazer um esforço consciente. E a ideia é, eu faço um esforço consciente. Às vezes eu só vou dar conta depois. Ou eu tinha combinado que eu ia sair, conversar com os miúdos ou não sei o quê, e já fui fazer outra coisa qualquer. Não vale a pena pegar no chicote. É só pensar, pronto, mais um ciclo que eu vou repetir. A vida vai-me trazer outra experiência para ver se eu... Entendem? Porque a vida traz-nos as experiências que forem necessárias. A vida traz-nos... É por isso que eu digo, a vida é muito generosa. Ela traz-nos as experiências que sejam necessárias. Só que quanto mais tempo nós ficarmos aqui a repetir, menos a gente evolui. E mais ficamos ali com aquele problema. A cada altura, a intensidade das situações aumentam, certo? Conseguiram entender? Conseguiram trazer isto para o dia a dia? Pronto. Agora, outra questão aqui. Nós vimos lá à frente que isto no fundo é o quê? Nós estamos a definir um outro caminho neural no nosso cérebro. Nós estamos a dizer ao nosso cérebro, este é o frequente, mas agora eu quero que o frequente seja aquele outro. Certo? Como é que nós fazemos isto? É com repetição, não é? Porque imaginem aquele caminho, aquele caminho na floresta. Aquele está construído, passam lá em cima, está completamente aberto na floresta. O outro que eu quero abrir, quando é que ele vai ficar aberto? Depois de eu passar muitas vezes, correto? Então, o que é que eu quero dizer com isto? Eu acho que este comando pode ser uma coisa que a gente pode dar ao nosso cérebro todas as manhãs, quando acorda. Assim como a gente vai escovar os dentes todos os dias, a gente devia ter 5 minutinhos para dar esse comando ao nosso cérebro. Hoje eu vou viver um dia conectada comigo, eu vou olhar para as minhas emoções e eu vou caminhar em direção ao meu plano. Mesmo que seja na frente do espelho, olhar nos olhos, ou aquilo que para você, isto foi uma coisa, mas para vocês pode ser outra coisa, pode ser 5 minutos de olhos fechados com a mão no peito e a falar com o nosso eu, que eu acredito que nós temos algo de profundamente poderoso dentro de nós, não é? Muitas vezes está coberto com aquelas tais cascas da cebola que foram introduzidas em cima à medida que a gente foi crescendo. Mas se nós formos fazendo isto todos os dias e se nós dermos este comando, eu quero cada vez mais viver conectada com o meu eu interior. Eu sei que tu estás aí, eu sei que eu te coloquei muita coisa em cima, mas o meu objetivo é ir tirando. Eu estou aqui, eu quero sentir e eu vou fazer este caminho. Se nós começarmos a fazer isto todos os dias, isto vai virar um tal caminho neural mais frequente, não é? E depois, quando a situação nos acontece na vida, que nós temos muito aquela reagir num impulso, e que sempre que nós reagimos num impulso, nós vamos reagir segundo o caminho neural que lá estava já definido.
Então, se eu conseguir 5 minutos, nem é preciso 5 minutos, são 5 segundos, de calma, para eu respirar, para eu me focar, e pode ser, a gente pode criar até uma âncora, entendem? Por exemplo, se eu fizer sempre a mesma coisa, acontece-me qualquer coisa e eu, antes de eu reagir, eu coloco, por exemplo, a mão no peito e respiro, aquilo passa a ser uma âncora para o meu cérebro, porque eu estou a repetir. Estão a entender? Ou se esta for um movimento que a gente não pode fazer sempre, às vezes pode fazer, por exemplo, um fechar de mão. Um outro movimento que para nós faça sentido e que queira dizer ao nosso cérebro, calma, respira e depois, entende? É como que ensinar o nosso cérebro aquele movimento. E isto, com o tempo, vai nos trazer essa paz e essa tranquilidade de olhar para as situações, está bem? Estão a entender? Faz sentido? São coisas muito simples. Depois podem também fazer uma meditação, podem, algumas daquelas que a gente já fez aqui, que até estão gravadas. Eu acho que hoje, se nós fizermos aqui uma meditação, eu vou gravar pelo menos o tom da minha voz para vos poder orientar em casa. Mas eu acho que, pronto, a meditação vocês podem dizer, para mim não é muito fácil meditar, não. Ok, não é muito fácil meditar, mas falar com amorosidade para esse eu interior que está em nós é uma coisa que é muito fácil. Basta nós termos disciplina, está bem? E eu acredito plenamente que esse eu interior que está dentro de nós, ele está lá para nos ajudar e ele está lá para obedecer à nossa voz como comando quando nós quando nós lhe conseguirmos mostrar que ele pode confiar. Porque até ele está, eu diria, magoado, não sei se magoado, mas pronto, até ele também não está à espera disso, porque também nós, entre aspas, o abandonamos durante muito tempo, está bem? Faz sentido para vocês? Agora, eu termino aqui a gravação e nós